procrastinação. Adiamento de uma ação. Pensei em como começar este texto sobre procrastinação e nada melhor do que recorrer ao dicionário para definir e fazer entender o que vem a ser esta palavra comprida e difícil de pronunciar. Porém, descobri que, apesar da definição ser curta, o volume de informações que veio junto com ela foi imenso. Talvez um texto seja pequeno demais para defini-la, mas vamos juntos entender um pouco mais sobre esta palavra. Em minha pesquisa sobre seu significado, descobri que existe a procrastinação passiva, que é quando evitamos fazer coisas importantes para perder tempo com inutilidades. E a procrastinação ativa, que é quando deixamos de fazer uma tarefa útil em prol de outra também útil. Que ela pode ter causas psicológicas, como ansiedade ou medo de ser reprovado, e fisiológicas, como o TDAH, por exemplo. Quando alguém nos diz, você está procrastinando, logo vem a sensação de que estamos fazendo algo errado. Não sei se é o timbre das sílabas, o tamanho da palavra ou o que ela significa, mas sei que nos remete ao erro, à preguiça e à incapacidade. E junto vem a sensação de culpa, estresse e vergonha por não conseguir cumprir as responsabilidades e compromissos que nos propomos. Vamos então fazer uma análise sobre a palavra procrastinação para entendê-la de forma correta e o porquê agimos assim, desmistificando esta forma unicamente punitiva que ela carrega. Sabemos que procrastinar é adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Esse comportamento é inerente ao ser humano, no entanto, devemos nos atentar para que esta conduta não se torne prejudicial, atrapalhando o funcionamento de rotinas pessoais e profissionais. Um dos grandes vilões de hoje em dia, para que isso aconteça de forma recorrente, são as mídias. Acabamos por nos deixar influenciar por distrações que atrapalham o foco para a execução de tarefas. Paramos um minuto para responder uma mensagem e, quando damos por conta, 2 horas já se passaram, onde navegamos sobre assuntos sem importância ou que nos levaram a outro e outro. E aqui não vai um julgamento, apenas um alerta, pois ao final do dia estamos sempre nos criticando por faltar tempo para a execução de todas as tarefas que precisamos concluir ou colocamos na lista de afazeres. A pergunta é, por que estou procrastinando? O procrastinar e a preguiça são também diferentes. O primeiro é a ação adiada, mas que não nos recusamos fazer, como no caso da preguiça. Contudo, é importante saber separar o que podemos, o que queremos e principalmente o que é mais importante a ser cumprido. Procrastinar para fazer algo que gosto é uma coisa. Procrastinar por medo, receio, é outra. Por isso, é importante ter consciência do porquê estar agindo desta ou daquela maneira. Ao procrastinar, esteja conscientemente bem com você. Vale também dizer que existe diferença entre procrastinar e eu não posso. A vida nos coloca limites, às vezes inerentes à nossa vontade. Vale aqui um exemplo. Eu não estou procrastinando em conhecer as ilhas gregas, mas não posso. Pelo menos neste momento, pois minha conta bancária não me permite. Brincadeiras à parte, precisamos ter essa consciência. Por isso, é importante sempre analisar a situação que nos é colocada e lembrar que não são somente grandes ações que procrastinamos e talvez mudar as pequenas seja o primeiro passo para concluir as grandes. Por exemplo, tenho que pagar uma conta e deixo sempre para o último dia, mesmo tendo o dinheiro antecipadamente. Para concluir, busque entender melhor sua lista de afazeres e quais as barreiras que está encontrando para cumpri-las. Então, aqui é o texto da Rose e tem um complemento que a Eva, né? Elas fizeram esse trabalho em que a Eva colaborou aqui com esta última frase nesse texto da Rose. Vamos lá. Nossas tarefas precisam ser cumpridas serenamente, de forma a nos incentivar a viver cada dia com mais simplicidade e tranquilidade, sendo nós mesmos e fazendo o nosso melhor.
Então, aqui é o texto da Rose com a participação da Eva sobre a procrastinação. E antes de entrar no comentário aqui do texto da Rose, eu vou resgatar aqui o áudio da Eva. Ela me autorizou aqui a realizar essa transcrição para a gente poder incorporar este conteúdo. Vamos ver aqui, só um momento, gente. Mensagens. Vamos lá. Eu vou transcrever aqui na hora. É o seguinte, palavras da Eva. Vou aqui colocar uma reflexão. Estar dentro do meu eu hoje me faz ver que tenho limites. Sei o que posso fazer e o que ainda não posso. Não poder fazer algo que muitas vezes colocamos numa lista não significa que procrastino. Não seria, não posso ainda? E assim me eximo da culpa e da incapacidade. Estar no meu dentro me traz uma serenidade incrível e me incentiva a cada dia viver com mais simplicidade, sendo eu mesma e fazendo o meu melhor. Então aqui foi uma transcrição, né, da própria Eva, e eu vou depois trazer aí o próprio conteúdo do site Conexão Profunda, porque eu acredito que tem alguns aspectos que sejam interessantes a gente trabalhar aqui. Mas eu gostei muito aqui da abordagem da Rose, por um aspecto que eu acho muito importante. Realmente, quando a gente fala em procrastinação, essa coisa da culpa, ela tá muito atrelada. Putz, estou procrastinando, estou com preguiça, estou com isso, estou com aquilo outro, né? Estou barrigando. E nem sempre. Há dias que a gente realmente não tá. Você pode até ter um planejamento, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Acontece alguma coisa, uma noite mal dormida, ou você acorda de um jeito que você não vai dar conta daquilo. Não quer saber de uma coisa? Hoje eu me reservo o direito de fazer bulhufas. Né? Esse mesmo texto foi discutido também num grupo de estudo que nós temos, eu, a Claudinha, o Silvio, a Andréia, a quem eu também mando meu beijo aqui, agradeço. E a gente precisa entender que a procrastinação, ela se torna nociva quando ela passa a afetar a nossa vida. Então, por exemplo, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu não vou fazer nem A nem B, só vou fazer C. Dia seguinte eu faço A e B. E no dia seguinte eu faço A e B, beleza. Eu posso até me sobrecarregar, mas eu estou consciente que eu estou procrastinando. Foi o que a Rose falou aqui no final do texto, né? De estar consciente. Então, eu acredito que a gente precisa entender que é necessário, antes de mais nada, identificar essa procrastinação e identificar o que nos leva a procrastinar. Um aspecto que a Rose trouxe aqui, realmente, esse de você pegar essa maquininha aqui, ó, isso aqui toma um tempo da gente absurdo. Quantas vezes eu já entrei aqui para procurar algo específico, dali a pouco começa a aparecer um monte de coisa e eu me perdi. Foram várias, então a gente tem que ter ai meu Deus, como é o nome? Um controle, né? Muito grande. Uma sugestão que as próprias meninas deram na hora, acho que foi a própria Rose. Gente, dentro do seu dia, separe um momento ali, que seja, sei lá, na hora do almoço, depois do almoço, onde você possa se dar ao luxo de procrastinar, de ter o seu momento para estar no celular, para fazer outras coisas. Não precisa ser no momento em que você precisa, por exemplo, trabalhar, tem outras atribuições a realizar. De repente, a gente pode dar uma organizada no dia, inclusive para poder procrastinar.
Tem um aspecto aqui do texto da Rose, né? Descobrir que existe a procrastinação passiva, que é quando evitamos fazer coisas importantes para perder tempo com inutilidades, e a ativa, onde você deixa de fazer algo útil por outro, né? Por outra situação que também é necessária. Então, isso já traz aí uma diferença, né? Porque quando eu deixo de fazer um trabalho, por exemplo, para ficar perdendo tempo na internet, opa! Mas quando eu preciso, muitas vezes até fazer uma escolha do que é mais importante naquele momento, não é uma procrastinação, mas a gente precisa trabalhar muito bem esse aspecto para também não se sentir culpado. Nós já temos muitas atribuições no decorrer do dia, sem contar com os imprevistos, porque às vezes a gente até se organiza, mas no meio do caminho acontece algo que põe por água abaixo aquela programação que a gente tinha. E aí muitas vezes você é obrigado a procrastinar algumas situações ou algumas providências que você poderia tomar. Falei da mídia, né? Procrastinação é a ação adiada, mas que não nos recusamos a fazer. Preguiça, a gente se recusa. Então também precisa entender a diferença entre um e outro, né? Preguiça realmente, deixa pra lá, não vou fazer isso aí não. Nem amanhã, nem hoje, nem depois, nem não vou fazer. Procrastinação é outra coisa. Procrastinar para fazer algo que gosta é uma coisa, procrastinar por medo, receio, é outra. Porque procrastinar algo que eu gosto, muito provavelmente vai me levar a fazê-lo muito em breve. Quando eu procrastino por medo, aí eu posso começar a barrigar, que aí cai no problema que eu falei, né? Vai, daqui a pouco aquilo ali vira um problemaço. E a diferença entre procrastinar eu não posso, adorei essa parte, né? Eu não estou procrastinando conhecer as ilhas gregas, mas não posso, pelo atual momento. Eu acredito que algumas palavras, por exemplo, resiliência também é uma palavra recente, para mim, tá? E para algumas pessoas com quem eu converso. Procrastinação é uma delas. A gente precisa ter um entendimento real dessa palavra, justamente para que a gente trabalhe os aspectos, né, como a Rose disse, punitivos. Para que a gente não se sinta culpado, para que a gente tenha condições de lidar de uma forma consciente e lúcida com a própria e com o porquê de tomarmos essa ação, o quanto nós estamos procrastinando, o que nós estamos procrastinando. E às vezes a necessidade de procrastinar, né? Parece loucura, mas às vezes uma procrastinação pode sim ser um livramento. Isso foi uma coisa que me veio depois dos trabalhos realizados. Então, realmente cumprir aquilo que a gente se propõe de uma forma serena, de uma forma lúcida, e que a gente entenda que também não adianta a gente querer abraçar o mundo e querer fazer tudo, inclusive pelos outros, que a gente não vai conseguir. É fazer o que é possível fazer. Eu diria até mesmo dentro de uma lista de prioridades, né? O que é que eu preciso de fato fazer? Eu vou entrar com o outro texto e eu vou abordar um pouquinho mais isso, né? Mas as nossas tarefas precisam ser cumpridas serenamente, de forma a nos incentivar a viver cada dia mais com simplicidade e tranquilidade, sendo nós mesmos e fazendo o nosso melhor. Fazer o melhor ser você mesmo, para mim, sempre vai ser a ferramenta mais útil que nós podemos utilizar. E à medida que a gente vai entendendo que tudo tem um tempo e que aquilo que é necessário fazer não adianta barrigar, é necessário fazer, a gente vai percebendo que essa coisa da procrastinação, ela vai perdendo espaço na nossa vida. Mas essa é uma jornada que cada um vai lidar de uma forma. Porque a jornada, independente de que aspecto ela é muito, muito pessoal.
que a gente tenha, né, esse bom senso de muitas vezes se enxergar como um ser humano passível de erros, um ser humano que tem os seus limites. Hoje eu não estou em condições de fazer o que eu me propus, mas ao mesmo tempo um ser humano consciente, bom, eu não fiz hoje, mas de amanhã não passa, né? Ou me reorganizo dentro da minha possibilidade, olha, não estou fazendo hoje, amanhã também não vou ter condição, mas no dia tal eu vou fazer. E fazer, isso também é muito importante. E para concluir, eu vou puxar aqui, eu não vou ler o texto completo, mas eu vou trazer alguns aspectos do texto que, na verdade, eu compartilhei, né, com esses grupos, chamado Procrastinação, 3 dicas. Três dicas para não empurrar a vida com a barriga. Então, aqui é uma abordagem da Gisele Mendonça. Eu vou deixar o link desse texto da Gisele Mendonça aqui na descrição. Mas aqui tem alguns aspectos que eu quero também destacar. Você é uma daquelas pessoas que no início do ano começa uma agenda nova, animado com a perspectiva de colocar a vida em ordem, mas depois se vê diante de tarefas que não quer e vai enrolando para tomar decisões, a famosa procrastinação? Você já pensou que sua mente pode estar da mesma forma caótica que as suas atividades? Geralmente a bagunça externa reflete a bagunça interna. De certo, quando vê, sua vida virou um caos e está tudo desorganizado. Então você começa a repetir: não tenho tempo para me organizar, vivo cansado demais para fazer as coisas de forma diferente, sou um prisioneiro de minha própria vida. Aliás, que frasezinha dramática é essa, não? Pelo amor de Deus. Enfim, aqui ela traz 3 dicas que eu vou trazer resumidamente para ajudar a lidar com essa questão da procrastinação. Dica número 1: pare de apagar incêndio ou enrolar. Quando se fala em gestão do tempo, a objetividade é uma qualidade a ser treinada. É preciso ter em mente 2 categorias fundamentais de classificação de atividades: o urgente ou importante. Sabe a coisa, né? De você deixar de fazer uma coisa útil porque você precisa fazer outra que é útil? Ou deixar de fazer uma coisa útil para fazer um besterol? Entra aqui. Se por ansiedade você sair fazendo tudo o que julgar necessário, o grande risco é acabar sem energia e frustrado, ingredientes da procrastinação, porque provavelmente desconsiderará atividades importantes e ficará apenas apagando os incêndios das atividades urgentes. Nem tudo que é urgente é importante. E você tem que ver de quem é essa urgência. É tua ou é do amiguinho? Então, a relação com o meio, a relação com os outros também faz parte para trabalhar a questão da procrastinação. Por outro lado, se você fica planejando milimetricamente suas ações por julgar tudo muito importante, o grande risco é de não sair dessa fase. Logo, nem se arriscará a sair da zona de procrastinação, porque ao visualizar uma imensa lista de afazeres, sua motivação ficará comprometida. É fazer uma lista com aquilo que você tem para fazer. Mas, gente, não precisa pegar o lápis de cor, fazer contorno, florzinha, borboleta, árvore, um lago. Não. É uma coisa simples e objetiva. É para facilitar, não é para complicar. Menos é mais. É algo para te nortear, não é algo para complicar. Fique atento a 2 sabotadores de sua nova postura: a ansiedade para fazer tudo e o medo de falhar em atividades que julga mais importantes. Faça o seu melhor. Ninguém está livre do erro, mas dedique o seu melhor. Isso já é motivo suficiente para você ter segurança do que você está fazendo. Dica 2. Atenção aos inimigos da gestão de tempo que geram procrastinação. Primeiro, o próprio procrastinar, né?
adiar, deixar para mais tarde, porque isso pode levar ao acúmulo, né, de funções e virar uma bola de neve. 2, esse aspecto aqui eu acho muito importante, planejar excessivamente, que a gente falou agora. Um apego e perfeccionismo exagerado a ferramentas de gestão do tempo, por exemplo, agendas, não farão suas atividades se autorrealizarem. Eu preciso colocar a mão na massa. Então não adianta você ter uma agenda bonita, toda organizadinha, se ela não presta para nada, só para marcar dia e hora, não é ação. E outra coisa, o feito é melhor do que o perfeito. Não adianta ficar escrevendo, como eu disse, borboletando e não botar a mão na massa. 3, falta de foco, distrair-se com muitas atividades simultâneas, especialmente aquelas que oferecem uma recompensa emocional imediata, né? Como disse a Rose, redes sociais, WhatsApp, piriri, pororó. Né? Distração é um componente importante da procrastinação. 4, subestimar o tempo. Listar uma infinidade de tarefas impossíveis de serem realizadas dentro do prazo, confirmando a sua já existente crença de que não será possível finalizar a atividade. Então você põe lá uma série de atividades que você sabe que vai levar tempo, que você já nem deveria organizar dessa forma, mas só para quê? Para confirmar seu auto-boicote. Porque você sabe que você não vai dar conta. Não é que você não vai, ninguém daria. Então a gente precisa ter o bom senso de administrar as nossas atividades dentro daquele tempo que a gente tem útil no dia, para a gente não se sobrecarregar com essas atividades, sabendo que a gente não vai dar conta e depois ficar se condenando. Eu não consigo, eu sou imprestável. Porque não dá para nada. Percebe o quanto isso aqui nos boicota? Subestimar o tempo, superestimar o tempo, demorar horas sem fim em cada atividade, sem perceber que é preciso se dividir entre as diferentes tarefas e funções que temos na vida. Equilíbrio entre tudo aquilo que você precisa fazer durante o dia. Por isso que é importante você ter consciência do que você precisa realizar durante o dia, para que você distribua de forma harmoniosa e consiga dar conta de tudo. Não adianta você ficar o dia inteiro lá, hoje eu vou cuidar do jardim. Você vai ficar o dia inteiro cuidando do jardim e as outras atribuições que você tem. A não ser que no seu dia você tenha colocado lá que você tirou o dia inteiro só para cuidar do jardim. E 6, rotular as atividades. A maneira de olhar para os afazeres pode torná-los interessantes ou entediantes, sem agregar motivações para que as atividades sejam realizadas. A tendência é gerar apenas descontentamento por se sentir obrigado a fazer coisas sem um valor agregado. Veja, evidentemente, todos esses itens compõem o cenário de dificuldade de organizar atividades cotidianas que nos levam ao temido cenário da procrastinação. Então, assim, tem coisas que a gente precisa fazer que são interessantes, tem coisas que nem tanto, mas há que se lidar com ambas. A gente não vai fazer o tempo todo coisas interessantes, tampouco o tempo todo coisas entediantes. É preciso lidar com elas com o mesmo bom senso. Terceiro, né, a terceira dica, assuma sua responsabilidade sobre o seu tempo. Assuma o leme da sua vida e treine o olhar objetivo. Veja o que te agrega, veja o que te atrapalha. É sua responsabilidade fazer escolhas e vivenciá-las. Portanto, esqueça o vitimismo ou a culpabilização alheia. Esqueça a grama do vizinho e olhe com coragem para o que te incomoda em sua própria vida. Dedique-se aos seus sonhos, olhe-os com carinho, pense em estratégias para torná-los viáveis. Cuide do seu tempo. Este é um bem que não tem preço e cabe a você decidir como melhor aproveitá-lo. Para tanto, procure se organizar mentalmente para que possa separar as atividades que são realmente importantes daquelas que são urgentes. Acredite em seu potencial de realizar e assuma as rédeas de sua vida. Mude hábitos, use a criatividade para quebrar a rotina e inventar novas formas de viver a vida. Lembre-se, mais importante do que a velocidade é a direção. Gisele Mendonça.